Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Micael aqui do canal Matemática Militares, trazendo agora o comentário da quinta questão do concurso ESA 2023/2024, uma questão de probabilidade que foi anulada e eu vou discutir com você aqui o motivo dessa anulação. Na data de hoje, olhando o site oficial, a questão 5 do modelo A, anulada, e até no dia da prova, né, os grandes canais que trabalham com provas militares já falava da possível anulação dessa questão. Agora, antes de resolver a questão, deixa eu pedir para você se inscrever no Matemática Militares, esse meu canal. Vou desenvolver nele conteúdos exclusivos para carreiras militares e carreiras também policiais. Então é muito importante que você se inscreva no canal, ativando o sininho de notificações para que você possa ser avisado toda vez que um conteúdo novo for postado por aqui. Eu também quero resolver essa questão, mesmo ela tendo sido anulada, porque é um modelo importante de se saber, porque é bem recorrente questões como essa em provas, beleza? Então deixa eu sair da tela e começar resolvendo a questão para você, já destacando logo de início onde é que está o tal problema dessa questão. A questão começa dizendo assim, ó, um número que figura entre 1 e 300 é escolhido aleatoriamente. Bom, o problema todo está aqui, ó, quando ela diz assim, figura entre 1 e 300, porque neste caso, entre 1 e 300, não deveria incluir o 1 e o 300, deveria começar do 2 até o 299. Só que, se você considerar do 2 até o 299, não tem alternativa na questão. Então, o elaborador, ou talvez o digitador, né, ele, na verdade, cometeu um erro e a intenção era que incluísse o 1 e o 300. E eu vou resolver incluindo o 1 e o 300, primeiro para bater o gabarito e para ajudar você, porque essa questão é bem recorrente, como já falei, e reforço para você mais uma vez, beleza? Então deixa eu sair aqui da tela e vamos pensar aqui o seguinte. Vou continuar a leitura, né? Ela ainda diz assim, qual a probabilidade de que esse número escolhido aleatoriamente, seja divisível por 3 ou por 5? Outra coisa muito importante é que um número, ele pode ser divisível por 3 e por 5 ao mesmo tempo. Mas a questão está querendo que esse número seja divisível por pelo menos um desses dois. Ele pode ser divisível somente por 3 e não ser por 5. Ele pode ser divisível somente por 5 e não por 3. Mas existe a possibilidade de que ele seja pelos dois ao mesmo tempo. E aí é onde entra o problema da questão. Deixa eu discutir com você aqui o seguinte. Primeiro, quando a gente fala de números divisíveis por 3, é como se a gente estivesse se referindo aos múltiplos de 3, aos números divisíveis por 3. Nesse caso, eu não vou contar com o zero. Aí você vai pensar assim, o primeiro número múltiplo de 3, tirando o zero, vai ser o próprio 3. Depois vai ser o 5, depois vai ser... Não, o 5 não. Depois vem o 6, depois o 9, depois o 12, 15, 18 e assim sucessivamente, no caso agora até o 300. Quando a gente fala de múltiplos de... Quando a gente fala de um número divisível por 5, a gente está falando do número ser múltiplo de 5. E aí nesse caso, né, excluindo o zero, que é múltiplo de todo mundo, a gente vai começar com o 5, depois vem o 10, depois vem o 15, depois vem o 20, depois vem o 25, aí segue aumentando de 5 em 5, formando até uma progressão aritmética, mas eu não vou nem comentar nada aqui envolvendo progressão aritmética, porque não vai precisar. Estão aí os números múltiplos de 5. Agora, se você prestar atenção, você vai perceber que há números que são múltiplos de 5 e de 3 ao mesmo tempo. Por exemplo, o 15. Por exemplo, o 300, ele também é múltiplo de 5 e de 3. Então, quando a gente for contar, né, porque o que é que a questão está pedindo? Para a gente calcular a probabilidade de que esse número que vai ser escolhido aleatoriamente, ele seja divisível por 3 ou por 5. E aí, na contagem desses números, eu tenho que ter cuidado para não contar, por exemplo, o 15 duas vezes. E aí começa a surgir aquela lógica da ideia de conjuntos, que a gente pode representar assim, ó. Imagine que eu tenho aqui, ó, um diagrama onde eu represento todos os números múltiplos de 3. Aí eu tenho aqui um outro diagrama onde eu represento todos os múltiplos de 5. E vão existir números, é claro,
que vão estar nessa região, que são múltiplos de 3 e de 5 ao mesmo tempo, divisíveis por 3 e por 5. Por exemplo, o 15, depois do 15 virá o 30, e assim sucessivamente, ó, até chegar no 300. Esses números são múltiplos de 3, divisíveis por 3? Sim. Esses números são múltiplos de 5, divisíveis por 5? Sim. O problema é que na hora que eu for contar o total de possíveis números, eu não posso contar isso aqui 2 vezes, beleza? Então vamos lá. Eu vou ter que contar os múltiplos de 3, contar os múltiplos de 5 e depois contar os múltiplos de 15. Porque esses múltiplos de 15, eles aparecem em excesso. Aparece tanto aqui quanto aqui. Beleza? Aparece tanto aqui quanto aqui. Então vamos lá. Como é que eu faço para contar quantos números são múltiplos de 3? Essa aqui é uma outra parte importante. Você pode fazer o uso de progressão aritmética, porque na verdade os números divisíveis por 3 formam uma progressão aritmética de razão 3. Mas nesse caso não é preciso. Tem como a gente fazer de maneira mais objetiva. Como? Preste atenção aqui, ó. Eu vou fazer aqui uma situação para ilustrar e justificar o porquê da minha forma, certo? Imagine que eu fosse escrever todos os números de 1 a 300. Então teria aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e assim sucessivamente. Olha só, se você parar para observar, a cada três números, você sempre vai estar encontrando um múltiplo de 3. Um múltiplo de 3. No caso, o 3, o 6, o 9, beleza? Então, você pode pensar assim, se eu tenho 300 números, para encontrar a quantidade de números múltiplos de 3, sabendo que a cada 3 números eu tenho um múltiplo de 3, é só eu pegar 300 e dividir de 3 em 3. Porque a cada grupinho de 3 números que eu tenho, aparece um número divisível por 3. A cada 3 números em sequência, aparece um número divisível por 3. Então isso aqui vai dar quanto? Vai dar 100. Então existem 100 números que são múltiplos de 3. E aí é aquela história, né? Dentro do diagrama dos números divisíveis por 3, eu vou ter 100 números, incluindo o 15, o 30 e todos os múltiplos de 15. Beleza? O raciocínio é o mesmo para os múltiplos de 5. Vou usar a mesma lógica. Eu vou pegar 300 e vou dividir por 5. 300 dividido de 5 em 5. Isso vai dar quanto? 60. E aí eu posso dizer para você que dentro do grupo dos números que são múltiplos de 5, divisíveis por 5, eu tenho 60. Incluindo o 15, o 30 e o 300. Então, se você somar 100 com 60 e colocar aqui 160, você vai estar fazendo uma conta em excesso. Porque você vai estar contando o 15 duas vezes, o 30 duas vezes, e isso não acontece, beleza? Então, o que é que a gente tem que fazer? Deixa eu corrigir aqui. Você vai ter que descobrir agora quantos múltiplos de 15 existem. Quantos números divisíveis por 15 existem. Por quê? Porque eles vão estar no grupo dos divisíveis por 3 e dos divisíveis por 5. Ok? Então, vamos lá. Quais são esses números? Bom, o primeiro é o próprio 15. Depois o 30, depois o 45, depois o 60 e assim sucessivamente, incluindo o próprio 300. Beleza? Então você faz uso do mesmo raciocínio. Você pega 300, divide por 15 e isso vai dar 20. Ou seja, existem 20 números que são ao mesmo tempo divisíveis por 3, ou múltiplos de 3, divisíveis por 5 ou múltiplos de 5. E quando você soma esses 100 com esses 60, esses 20 números seriam contados duas vezes. Então, qual é a lógica que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer aquela lógica de conjuntos, né? Lembra? Tem uma relação que diz o seguinte, ó, a união dos múltiplos de 3 com os múltiplos de 5, o número, né? Deixa eu corrigir aqui, ó. O número
dos múltiplos de 3 união com o múltiplo de 5 é o número de múltiplos de 3 mais o número de múltiplos de 5 menos o número de elementos da interseção, que são aqueles 20. Né? Então você vai pegar 100 mais 60 menos 20. Isso aqui vai dar 140. Beleza? E aí a gente vai finalizar a nossa questão agora. Eu fiz bem devagarinho para você entender todos os passos, certo? Então, a probabilidade é o quê? Eu vou escolher um número que é múltiplo de 3 ou 5 e eu tenho 140, num total de 300 números. Olha que maravilha. Ó, dá uma simplificada aqui, ó, nesse 0 e nesse. Dá para dividir o 14 por 2, dá para dividir o 30 por 2, e a probabilidade que o elaborador queria que você encontrasse era 14 por 2, 7, 30 por 2, 15, e o gabarito deveria estar na alternativa E. Ok, gente? Bom, espero que você tenha entendido a forma que eu utilizei para resolver essa questão. Eu fiz tudo com muito cuidado, muito devagar, porque o objetivo é deixar claro para você a lógica. Esse tipo de problema é muito comum. Beleza? Gente, ó, vou ficando por aqui, mas se você quiser deixar o seu like, caso você tenha gostado dessa aula, se você quiser compartilhar com seu amigo, se inscrever também no canal, caso você ainda não se inscreveu, faça isso que vai ajudar muito aqui o canal do professor Micael, o canal Matemática Militares. Agora, quer continuar assistindo as outras questões da prova do concurso ESA 2023/2024? Faz o seguinte, clica nesse card que está aqui do lado, porque eu vou estar lá respondendo agora a 6ª questão para você. Vai, não perde tempo. Clica nesse card que eu estou lá com mais dicas importantes para você.